Olá, estudante da Palavra de Deus, bom dia. Um feliz despertar a você, na graça e paz de nosso Senhor Jesus. Hoje, nosso estudo será no capítulo 3 de 1 Crônicas, com o tema Davi e seus descendentes. Estamos conhecendo a seção das genealogias e hoje vamos ver o destaque que o capítulo 3 apresenta na genealogia de Davi, este grande servo de Deus. Há muita coisa para aprendermos ao estudar as genealogias, conforme já temos destacado nestes estudos em crônicas. Elas ficaram registradas para nos mostrar como Deus vem conduzindo o seu povo ao longo da história, coisa que homem algum conseguiria fazer ao longo dos tempos, por faltar informações e mesmo capacidade de entendimento dos propósitos de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 3, vemos a continuação da genealogia e neste capítulo o autor nos apresenta a genealogia dos filhos de Davi, nascidos em Hebrom, passando por Salomão, Jeconias, que foi o rei Joaquim, preso por Nabucodonosor, até Zorobabel, também conhecido por Sealtiel, que foi o responsável pela volta dos primeiros cativos de Judá da Babilônia. A intenção do autor é mostrar que a promessa de Deus feita a Davi, chamada promessa davídica, continuava ativa mesmo depois do cativeiro. Mesmo os seus descendentes estando em tamanha aflição, eles continuam sendo valiosos para o Senhor, que desejava restaurá-los. Mesmo por trás das ruínas mais tenebrosas, os planos de Deus desejam florescer como uma planta nova em terra seca. As chuvas de esperança estavam se preparando para se derramar sobre Judá e Jerusalém. E assim, de forma paralela, acontece em nossas vidas também. Podemos viver tantos desertos áridos em nossa história, momentos pelos quais muitas vezes nem acreditamos que seremos capazes de passar, mas não nos esqueçamos, o Senhor nos ajuda e, com a ajuda do Senhor, venceremos. Vamos superar. São lições importantíssimas, especiais, que vamos encontrar no estudo de hoje e através das genealogias. Essa é a nossa introdução do capítulo 3. Aproveite e deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, o que você tem achado de interessante através destes capítulos de 1 Crônicas. E hoje, no capítulo 3. Vamos então à análise dos textos. A família de Davi destaca-se aqui então neste capítulo. Traça a origem da casa real de Judá, desde Davi, seu fundador, até uns 500 anos antes de Cristo. Durante o domínio persa, os judeus não tiveram permissão para ter um rei. E uma profecia tomou claro que nenhum descendente puramente humano de Davi tornaria a ocupar o trono de Israel. Jeremias, capítulo 22 e 30. O interesse pós-exílico, ou seja, depois
depois que o povo se tornou ali, então, prisioneiros de Babilônia, né? Exilados. Continuou centralizado na família de Davi o interesse, pois além de fornecer líderes cívicos, inclusive Zorobabel, o governador da primeira restauração, através da casa de Davi levantar-se-ia a derradeira esperança de Israel. Eles esperavam pelo maior filho de Davi, um homem, mas mais do que um homem, companheiro de Deus, conforme destaca o profeta Zacarias. Através deste Messias, a divindade traspassada, viria a redenção e o reino de Deus sobre a terra. Esse era o foco principal na herança, na genealogia de Davi. Em 1 Crônicas, Davi é a figura central, cujo reino seria eterno. Portanto, a genealogia de Davi se estende até o exílio, inclusive. Eram pessoas importantíssimas, embora a dinastia de Davi não tivesse sido restaurada após o exílio. O destaque seria Cristo como descendente de Davi, conforme os evangelhos de Lucas também apresentam e destacam, capítulo 3 e Mateus capítulo 1. Agora o verso 5, Natã. A genealogia de Cristo é traçada até Davi por meio de Natã, isto é, através da genealogia de Maria. José, marido de Maria, descendia de Davi por via de Salomão. Verso 9, Tamar, irmã deles. É evidente que ela não foi a única irmã deles, mas é mencionada de forma especial devido a seu destino infeliz, a sua triste história. Agora o verso 10, o filho de Salomão. Os versos 10 a 16 listam os reis de Judá que descenderam de Davi. O quarto foi Salum, também chamado Jeoacás. Na realidade era mais velho do que Zedequias, mas reinou apenas 3 meses. Versos 15 e 16, a genealogia é segmentada neste ponto, em vez de ser linear como nos versos 10 a 14. Salum foi substituído pelo Jeoaquim, seu irmão, e Joaquim foi substituído por filho Joaquim, depois de Joaquim ter sido levado como cativo para a Babilônia. E o último rei ficou sendo Zedequias, filho de Josias. 17 a 20, 7 filhos são atribuídos a Joaquim, mas nenhum deles foi seu sucessor. 18, Senazar. Talvez seja outra grafia do nome Sesbazar. Atuou durante um curto tempo como o primeiro governador dos judeus que voltaram à pátria e fizeram uma tentativa inicial de reconstrução do templo. Agora o 19 destaca Zorobabel, que foi um dos líderes na volta dos judeus à Palestina após o exílio em 538, e herdeiro do trono de Davi. Príncipe com o qual Josué, o sumo sacerdote, conduziu os judeus no retorno do exílio. 24 destaca Odavias. É da segunda geração e Esdras retornou a Jerusalém em 457. Então, alguns datam a autoria dos livros de Crônicas em cerca de 400 antes de Cristo. Ok? Esses são os comentários principais dos versículos deste capítulo 3. Agora o espírito de profecia
destacando sobre a linhagem de Davi o seguinte: Pedro traçou a linhagem de Jesus em linha direta à nobre casa de Davi. Não usou nenhum dos ensinamentos de Jesus para provar sua verdadeira posição, pois sabia que seus preconceitos eram tão grandes que isto não teria nenhum efeito. Referiu-se, porém, a Davi, a quem os judeus consideravam um venerável patriarca de sua nação. Disse então Pedro, porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, ou seja, no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Está no livro de Atos, capítulo 2, versos 25 a 27. Pedro aqui mostra que Davi não podia estar falando em referência própria, mas definidamente de Jesus Cristo. Davi morreu a morte natural como outros homens. Sua sepultura, como o venerável pó que continha, preservada com grande cuidado até aquele tempo. Davi, como rei de Israel e também como profeta, tinha sido especialmente honrado por Deus. Em profética visão, foi-lhe mostrada a vida futura e o ministério de Cristo. Ele viu a rejeição, o julgamento, a crucifixão, o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Davi testificou que a alma de Cristo não seria deixada no inferno, ou seja, na sepultura, tá? Nem sua carne veria corrupção, ou seja, pecado. Pedro mostrou o cumprimento desta profecia em Jesus de Nazaré. Deus efetivamente o havia ressuscitado do sepulcro antes que seu corpo visse corrupção, e agora era o ser exaltado no céu dos céus. Pedro aqui mostra que Davi não podia estar falando em referência própria, mas definidamente de Jesus Cristo. Davi morreu a morte natural como outros homens. Sua sepultura, com o venerável pó, preservada com grande cuidado. Conforme já vimos, Davi, como rei de Israel, também como profeta, tinha sido especialmente honrado por Deus. Então, aqui nós temos este destaque sobre a figura de Jesus, o Messias, que descenderia da linhagem de Davi. Quais são as lições a ser tiradas para nós hoje? Deus considera todos sem discriminação. O fato dele escolher um não implica rejeitar outro. Nós muitas vezes é que fazemos confusão. Nós somos limitados, nós rejeitamos aquilo que não gostamos. Por exemplo, quantos de nós ignoramos o estudo da Bíblia? Quantas vezes rejeitamos textos como estes contendo genealogias? No capítulo anterior, percebemos claramente que Deus ama os estrangeiros também, diferentes e até os indiferentes. Ele ama pecadores, do comum ao mais complicado. Na Bíblia hebraica, tudo focava a vinda do Messias, cujo objetivo era prover um meio para levar pecadores ao céu. Isaías, Daniel, tema que é teologicamente ampliado no Novo Testamento também. Também vimos no capítulo anterior os ancestrais de Davi desde Judá. No capítulo em análise é revelada a linhagem de Davi, estendida às gerações que vieram após ele, em que foi traçada a linhagem de Davi a Zedequias. A genealogia de 1 Crônicas 3
divide, portanto, em 3 seções relacionadas à história israelita: o reinado de Davi e de Salomão, os reis no Reino do Sul, antes do cativeiro babilônico, e os descendentes de Davi após o retorno do cativeiro babilônico. O objetivo, portanto, do cronista que escreveu este livro é apresentar uma visão geral da história. Por isso, em apenas 24 versículos, ele faz uma abordagem sintetizada da história da monarquia davídica, desde o seu início, passando pela divisão da nação, mostrando sua permanência mesmo após 70 anos de cativeiro babilônico. Pode-se dizer que a preservação da linhagem de Davi vai além de um mero cuidado divino para com a linhagem desse filho que viveu segundo o coração de Deus. O compromisso do soberano do universo com Davi é uma fortíssima evidência do seu compromisso global com toda a humanidade. Embora poucos descendentes de Davi agiram corretamente, Deus sempre age corretamente, ainda que muitas vezes não entendamos os seus propósitos. Nada, nem o pecado, nem as consequências da desobediência, nem os grandes impérios ou imponentes imperadores puderam impedir a Deus de cumprir os seus propósitos. Ainda que pareça que Deus demora em agir, cada detalhe do texto bíblico indica que Ele age na hora e na forma certa. Nada pode nos separar de seu infinito amor. São as preciosas lições que podemos aprender deste estudo. Fechando nossa reflexão, agora, as genealogias não apenas conectam as gerações, mas também reafirmam a soberania de Deus em cumprir as suas promessas ao longo da história. A preservação dessas linhagens é crucial para a manutenção das tradições e dos direitos legais dentro da sociedade israelita, além de desempenhar um papel importante na adoração e no serviço a Deus. Através da análise das genealogias, somos lembrados da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e da importância de reconhecer nossas raízes espirituais. A história de Israel nos ensina que cada geração tem a responsabilidade de manter viva a verdade e a adoração ao Senhor, evitando os erros do passado, buscando sempre a orientação divina. Em resumo, a importância das genealogias em 1 Crônicas nos convidam a refletir sobre a riqueza de nossa herança e a continuidade das promessas de Deus. Na genealogia da vida, muitos nomes têm ficado no esquecimento. Você, por exemplo, sabe quem foi o seu bisavô? E a sua tataravó? Qual é a sua origem? Talvez você nem saiba quem foram seus progenitores, mas saiba que alguém especial, com A maiúsculo, olha para você e diz o seguinte, está escrito em Isaías 49:16. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Olha que profundo e lindo é isto aqui. Jesus Cristo tem o seu nome gravado nas palmas de suas mãos que foram feridas por você. Lá no céu, inclusive, há livros especiais. E há um livro chamado Livro da Vida. Neste livro, Jesus prometeu conservar os nomes de seus servos, conforme está em Apocalipse 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai,
e diante dos seus anjos. Vigiemos e oremos. Amém? Olha, capítulo 3 de 1 Crônicas e os ensinos, as lições que nos traz. Pensamento do dia. Genealogia pode ser uma lista de antepassados, mas pode ser uma oportunidade para rever a história e tirar lições para a vida. Amém. E assim tem sido, né? Realmente, como nós havíamos destacado no estudo de introdução, muitas pessoas não sabem, desconhecem a importância de conhecer a genealogia de 1 Crônicas, os 9 primeiros capítulos, porque o autor fez questão de começar seu livro com as genealogias. Agora, você que tem acompanhado nossos estudos, deve já ter entendido e está conhecendo realmente por que a palavra de Deus apresenta estas genealogias, sempre focando nas promessas de Deus e em Cristo Jesus como o prometido, o nosso Redentor. Vamos louvar Deus por isto e vamos agradecer em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo despertar deste novo dia e pelo privilégio de poder separar este tempo para estar junto de ti, ouvindo e aprendendo de tua santa palavra. Continue abençoando, Senhor, nossa jornada bíblica, nossos estudos, capítulo a capítulo, que o teu Espírito Santo seja nosso professor e que possa iluminar as nossas mentes através do entendimento da tua palavra e na aplicação prática em nossas vidas. Que possamos, Senhor, compreender os teus planos e propósitos em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde mais um dia de sua jornada. E assim nos despedimos e até o nosso próximo encontro, quando vamos estudar o capítulo 4. Tchau, tchau.